Bom dia, abençoado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos iluminando a cada dia. Eu vou pedindo desculpa aos irmãos no canal aí, que acompanham o canal. Nunca mais eu tinha... Acho que já quase um mês que eu não posto mensagem. E eu preciso trabalhar mesmo. Eu não sobrevivo do canal, né? Até porque são poucos os inscritos, né? Quem se inscreve no canal são poucas pessoas. Eu não tenho 70, eu acho que não tem 70 inscritos ainda no canal. E o canal aqui é para pregar o evangelho, falar a verdade, mostrar a verdade. E nós hoje aqui vamos bater um papo, né? Nós vamos bater um papo. Eu não sobrevivo do canal, ninguém ajuda, contribui no canal, né? Eu falo em contribuição assim, não é para que as pessoas dêem dinheiro para mim, para eu enriquecer, porque eu não pretendo isso, né? Eu creio que o homem de Deus não prega por dinheiro, né? O homem de Deus prega gratuitamente de boa vontade, né? E o bate-papo aqui, irmão, é mostrar a você, ouvinte, que acompanha o canal aqui, que a gente precisa deixar de ser religioso. A gente precisa de sair da caixinha da religião, né? A gente precisa escutar a palavra, a gente precisa entender a palavra de Deus, o que Deus diz para nós, como Deus fala com nós hoje, né? E não na caixinha da religião, ser guiado por doutrina, por preceito de homens, né? A gente precisa agradar a Deus e não agradar a homem. Então, irmão, a religião, ela, desde o começo do mundo, a religião, ela mente, ela engana, ela é mentirosa, ela é trapaceira, né? Na época de Jesus, aconteceu os religiosos. Quem não aceitou a Jesus, irmão, foi o religioso. Foi a religião que não aceitou a Jesus. Apesar que naquele tempo se dava outro nome, né? Esses religiosos era que seguia a lei de Moisés. Eram os maiorais, eram os sacerdotes, eram aquelas pessoas que eram instruídos, eram aquelas pessoas que dominavam os outros, eram aquelas pessoas que estudavam e que tinham em seus cargos o poder de ensinar os outros povos, seus irmãos. Foi eles quem rejeitaram Jesus, foi eles quem se opunha contra Jesus, né? Então, nos dias de hoje, também não é diferente. A religião, ela se opõe contra a verdade, contra Jesus, contra os feitos que Jesus fez na cruz do Calvário, né? A religião, ela não aceita o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ela não aceita. Por quê, irmão? Porque qual é o objetivo da religião? É enganar e tomar dinheiro de vocês, tomar dinheiro das pessoas incautas. O que as pessoas incautas? É aquelas pessoas que não têm entendimento, que não buscam saber, estudar a Bíblia e o entendimento da Bíblia, né? Então a gente vai ver na Bíblia uma história
uma história mentirosa contada pela religião. A religião, irmão, ela diz que o diabo era um querubim, né? Era um anjo, era um querubim, que ele se rebelou lá no céu e tramou uma guerra lá no céu, e que ele quis ser mais poderoso do que Deus, né? Que ele quis ser mais poderoso do que Deus, e que ele fez uma tramóia lá no céu, uma guerra contra Deus lá no céu, e arrastou uma terça parte dos anjos, e ele queria se sentar no trono de Deus, queria ser mais do que Deus, e Deus expulsou ele lá do céu, e ele cometeu um pecado, né? Sendo contra Deus. Ó, irmão, isso é uma tremenda mentira. Isso dá um filme que nem aquele Fellini Spielberg, não sei nem dizer o nome, porque eu não sei, não tenho muito estudo secular, mas eu acho que é Steven Spielberg. Dá um filme, irmão. A religião, se você for estudar a Bíblia, o que eles trazem aí dá um filme de Fellini, dá um filme de... Você fizer um filme e botar em Hollywood, eu acho que vai ser a mentira mais cabeluda que existe na face da terra, é a religião evangélica. Por quê? Porque a religião evangélica diz que pega duas passagens, pega a passagem de Apocalipse, né? Do antigo dragão, que é a serpente, e Satanás, que tudo é um ser só, e diz que fez uma rebelião lá no céu, e tramou uma luta contra Deus, e aí guerreou lá e pecou lá, e Deus expulsou ele de lá. Irmão, isso é verdade? Na religião é. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Isso é verdade na Bíblia? E isso tem fundamento? Tem não, irmão. Não tem fundamento bíblico. Por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia aí, em Romano, né? Se você abrir aí a sua Bíblia em Romano, você vai ver. Eu vou só abrir aqui para os irmãos também acompanharem aí. Vamos pegar aqui Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12 em diante. Abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Diz assim. Porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Olha, irmão, Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo vem aqui e derruba toda a tese da religião. Porque a religião diz que o pecado surgiu no céu. Porque foi esse anjo querubim que fez uma guerra contra Deus e se rebelou contra Deus e trouxe uma parte, a terça parte dos anjos, né? Que está lá em Apocalipse, com a sua cauda, arrastou a terça parte dos anjos. Aí isso tem na Bíblia? Tem. Mas isso se refere a quem? Se a religião diz que o pecado se originou lá no céu, e o próprio Apocalipse diz que lá no céu não entra pecado, aí já tem uma contradição, porque o pecado começou lá no céu, e se lá não pode entrar pecado, então já tem uma contradição. Aí Paulo aqui em Romanos capítulo 5, Paulo está dizendo que o pecado entrou pelo homem.
no mundo e passou a todos os homens. Aqui está falando de quem? Em Romanos capítulo 5, está falando de Adão. Então, o pecado, quem trouxe o pecado do mundo foi Adão. Quem foi o maior homicida da história humana? Foi Adão. Ele passou o pecado, ele passou a morte a todos os homens. Agora, quando você vai lá para Gênesis, aonde Adão pecou, aí, irmão, os pregadores aí diz que o pecado é a mulher que pecou, bota a mulher lá do inferno para dentro. E isso aí, irmão, tudo é uma falácia, tudo é uma mentira. Que eles dizem que tem que ouvir Adão. Eles dizem que tem que calar a boca da mulher. Não, meu irmão, não tem que calar a boca da mulher, não. Tem que calar a boca de Adão. Foi Adão quem pecou. Quando Deus teve uma conversa, lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus tem uma conversa com Adão, que Deus ordena que ele coma dos frutos da árvore, de todas que estão no meio do jardim. Aí, meu irmão, os crentes vêm com aquelas conversas, com aquelas histórias de Spielberg, que dá um filme. Aí vem com aquelas mentiras. Irmão, o pecado lá, o primeiro pecado no mundo, foi a desobediência de Adão. Deus deu uma ordem a ele desobedeceu. Mas antes dele desobedecer, irmão, veio a cobiça de provar, veio os pensamentos na mente dele de provar. Ele foi tentado pelo desejo, né? Então, ali a gente tem o desejo que ele teve, ali tem a mentira de Adão, ali tem a desobediência de Adão. A mentira, irmão, de Adão está em quê? Está quando ele ali está representado por uma serpente que conversa com a mulher e distorce do jeito que Deus diz. Ali está a mentira de Adão. E a origem do pecado está na desobediência, que quando Deus disse de um jeito, ele disse de outro. Aí ele desobedeceu a Deus. Ele já falou para Eva de outro jeito, simbolizado por uma serpente. Então aqui, irmão, cai toda a tese da religião que criou lá na passagem de Apocalipse, na passagem de Isaías e de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 28, Isaías no capítulo 14, né? Que eles pegam esses textos, apenas 2, 3 versículos do capítulo, e lê para vocês, e ali eles criam uma doutrina. Mas, irmão, eu digo a vocês, lê todo o versículo, comece lá do primeiro versículo, aí você vai ver que a narração está narrando de um rei, de um ser humano, muitos anos depois de Adão. Ó, irmão, se o pecado entrou por Adão, foi no começo do mundo. E a passagem de Ezequiel e de Isaías, ó, irmão, ó, já tinha passado não sei quantas gerações depois dessas passagens aqui. Ó, irmão, a religião, irmão, não deixa você pensar. Por isso que vocês são enganados.
A religião não deixa você estudar a Bíblia, você se raciocinar. Quando você vai questionar essas coisas com seu líder religioso, ele diz, está passando por cima do seu pastor, está querendo ser mais do que seu pastor. Eu sou ungido de Deus, aqui foi Deus que me botou, você tem que obedecer aos vossos pastores. Aí vai lá para Hebreu, aonde fala que tem que obedecer os seus pastores, que velam por vocês. Mas, irmão, o pastor que vela por nós é Cristo Jesus, que fala a verdade. Agora, Cristo Jesus, irmão, nos dias de hoje, ele nem é o nosso pastor. Vai ter gente aí que vai gritar, isso é um herege, isso é um desigrejado, isso é um desviado. Jesus Cristo, nem Jesus de Nazaré é o nosso pastor, nem o Cristo ressuscitado também é o nosso pastor. Ele foi, ele não é mais, ele foi. Jesus de Nazaré, irmão, ele foi o pastor de quem? Dos judeus da época dele. Jesus de Nazaré, ele foi o pastor daquele povo que ele considera, que ele tinha aquele povo como ovelha. Então, do nascimento de Jesus até a crucificação, ele era o pastor daquele povo judeu, do povo dele, dos que saiu lá do Egito, do povo que se dizia ser o povo de Israel. Isso era a manifestação do Espírito de Deus naquele corpo de carne de Jesus de Nazaré. E para os gentios, irmão, para os gentios é o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado. Que, se eu não me engano, está lá em Coríntios. Deixa eu ver aqui. Aonde Paulo vai dizer, sei de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu ver aqui se é primeiro ou é segundo de Coríntios. Deixa eu ver aqui. Se é primeiro de Coríntios. Vamos ver aqui se é... Porque, irmão, Paulo vem dizendo que a gente tem que ser porque a gente, eles dizem que a gente tem que ser do que ressuscitou, não é? Nós não tem que ser pronto, é aqui, irmão, olha, é em Romano que Paulo diz, no capítulo 7, versículo 4. Paulo escrevendo Romano, capítulo 7, versículo 4, ele diz assim, assim, meus irmãos, está falando não é com nós não, está falando com os irmãos lá da época, olha. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo,
Ó, irmão, você está vivo para a lei, você faz as obras da lei. Se você faz as obras da lei, você está vivo para a lei e está morto para Cristo. Olha, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Olha, irmão, o crente, ele está morto para a lei. Pelo quê, irmão? Pelo sacrifício que Cristo fez. Ele está morto para a lei. É preciso eu andar nas obras da lei? Não. Se eu ando nas obras da lei, eu estou morto para Cristo. Por quê? Porque eu estou na lei de Moisés. Eu estou fazendo aquilo, estou anulando aquilo que Cristo fez. Irmão, não é isso que a religião faz? Não é se opor contra a obra de Cristo, não é se opor da mesma forma que os fariseus se opôs contra Cristo, contra Jesus de Nazaré. Não é isso que a religião faz? Não é isso que os sacerdotes faziam? Eles eram os fariseus, eles eram contra Jesus. Eles se opunham contra Jesus. Toda a vida que Jesus se encontrava com eles era debate. Então, aí ele diz aqui, olha, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ó, irmão, o crente, se ele não for... Agora, Paulo está falando, meus irmãos, Paulo está falando com aqueles irmãos da época que estava tendo a transição, que nasceram antes cruz e estava passando pós-cruz. Paulo estava falando, meus irmãos, o autor está presente, os ouvintes também, é presente na época. Então, ele diz, sejais de outro, não faça as obras de Jesus de Nazaré, não seja de Jesus de Nazaré, sei de outro, de qual? Daquele que ressuscitou de entre os mortos. Quem foi que ressuscitou de entre os mortos? Foi o Cristo, o ressuscitado. Agora a manifestação era o Espírito. Lembra que os discípulos andavam com Jesus e Jesus não escolheu eles para pregar os gentios, ele escolheu Paulo, que não andava com ele. Paulo não conhecia Jesus. Paulo era um discípulo de Gamaliel. O maior teólogo, o maior sábio da época de Paulo era Gamaliel. E Paulo era aluno dele. Paulo foi criado nos pés dele. Paulo fazia parte do Sinédrio. Paulo era judeu, de hebreu, era filho de hebreu, da tribo de Benjamim. Contra a lei ele era irrepreensível. Quem foi que deu carta a Paulo para ir prender qualquer pessoa que ele encontrasse no caminho quando ele ia lá para Damasco? Quem foi que deu carta a Paulo para prender qualquer pessoa para trazer a Jerusalém, para ser preso lá, para ser chicoteado, para blasfemar o nome de Jesus e lá ser crucificado porque falava no nome de Jesus? Foi os religiosos, irmão, foi os sacerdotes. Ele tinha carta dos sacerdotes, ele levava uma carta dos sacerdotes que se pegasse qualquer pessoa pregando em nome de Jesus, trouxesse a Jerusalém para lá ser escarnecido, ser escravizado, ser chicoteado e preso e depois morto e crucificado. Todos os discípulos de Jesus morreram assim. Agora, quem foi que deu carta a Paulo? Que Paulo era um religioso. Paulo aqui não era convertido, Paulo era um religioso. Quando Paulo vai a Damasco, ele não era crente. Ele não tinha tido encontro com crente, ele era religioso, ele fazia parte da religião e ele achava que estava fazendo um trabalho a Deus. E não estava. Ele era religioso. Ele se opunha contra Deus. Ele ia buscar os discípulos para quê? Para matar. Ele estava sendo contra o quê? Ele estava se opondo contra os feitos de Cristo. Aí no caminho ele se encontra com Cristo. Ele tem um encontro com Cristo, ele tem uma visão, ele tem uma revelação
Ele vai contar lá em Atos, capítulo 26, ao rei Agripa, que ele vai contar lá, vai dar o testemunho dele, que ele viu uma luz mais resplandecente do que o sol do meio-dia. Era o Espírito de Deus, irmão, era o Cristo ressuscitado. Ele aparece para Paulo numa luz. Era Espírito você não vê. Agora, irmão, você tem que estudar a Bíblia e entender. Agora, e para os discípulos, ele reencarnou. Olha, para os discípulos, depois que ele morreu, ele reencarnou naquele corpo de carne. Agora, quando as pessoas olhavam para aquele corpo de carne, não via ele. Olha, ele andou com dois no caminho de Emaús, lado a lado, conversando. Eles nem reconheceram. Ele comeu peixe na praia com alguns discípulos, eles não reconheceram. Ó, irmão, o maior evento da história humana, o Cristo ressuscitado, a segunda vinda dele. A primeira foi ele nasceu e morreu. A segunda vinda dele, irmão, quando ele ressuscitou. E a religião, irmão, nega. A religião mata Jesus de novo, negando, chamando Jesus de mentiroso, dizendo que ele ainda vai vir, não veio. Essa é a segunda vinda dele, irmão. Se ele vier outra vez, seria a terceira vinda dele. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre uma segunda vinda. E quando foi a segunda vinda? Quando ele ressuscitou. Ó, irmão, as mulheres foram lá no túmulo, chegou lá, viu ele encarnado naquele corpo, viu ele como hortelã, como a pessoa que cuidava lá dos jardins, lá do túmulo lá. Era ele, era o próprio Jesus. Mas não tinha visão espiritual, não tinha olhos iluminados. O véu, ainda estava com o véu de Moisés, com a lei de Moisés nas suas mentes. Não é o que a religião faz hoje. A lei segue a lei de Moisés, faz os rituais de Moisés. Tudo que Jesus aboliu da lei, ordenança, mandamento, Páscoa, Páscoa, que lá é chamado Páscoa, que ele chama de Santa Ceia. Jesus aboliu, eles faz. Comer pão, que era um jantar judeu, que era Páscoa, ele chama de Santa Ceia. Batizar nas águas para ser uma nova criatura. Eles negam tudo. Nova criatura você já é em Cristo Jesus. Lá eles dizem que nova criatura é quando você passa nas águas, que as águas lhe santificam, que seu velho homem fica lá na piscina. Seu velho homem ficou na cruz crucificado com Cristo. O velho homem. Mas quem foi o velho homem que ficou? Não foi eu, não foi você. Foi aquele povo judeu que vivia em pecado. Jesus de Nazaré veio para aquele povo judeu. Então, quando você não estuda a Bíblia, se você não conhece, eles bota numa bacia, faz uma salada e joga no peito de vocês, na mente de vocês, do jeito que querem. E vocês comem comida estragada e diz que é boa e que faz bem. Faz um mal danado porque dá uma confusão na mente e vocês não entendem nada. Essa é a realidade. Aqui é um bate-papo, irmão. Aqui é um bate-papo. Porque eu não fui buscar os versículos tudinho para ir citando e mostrando a vocês, mas estou mostrando aqui. Então, Paulo diz, olha, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo pecado, pelo corpo de Cristo. Olha, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ó, irmão, nós tem que ser de quem? Do que ressuscitou. Para que tem que ser do que ressuscitou? Qual é a finalidade? É dar fruto, irmão. É dar conhecimento. É dar entendimento. Esse fruto, irmão, é conhecimento, é entendimento, é na mente. Agora, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, sejais de outro. Está dizendo para quem? Para os judeus, irmão.
para aquele povo judeu da época dele. E nós hoje, irmão, hoje, trazendo para os dias de hoje, vamos aqui, como é que diz, clarear a tua mente. Vamos aqui trazer um esclarecimento. Vamos atualizar para os dias de hoje essa passagem aqui. Vamos atualizar para o dia de hoje. Atualizando para o dia de hoje, irmão. Irmão, olha, atualizando para os dias de hoje, dia 8/12/2024. Vamos atualizar essa passagem aqui, atualizando para os dias de hoje. Como é que Deus fala com você, irmão? Através da palavra, aqui, através do evangelho escrito aqui pelo apóstolo Paulo, você lê. O Espírito Santo está aqui dentro de você. O Espírito Santo não é Jesus de Nazaré, não é o Cristo ressuscitado, é o próprio Deus. É o próprio Deus que fala conosco. Jesus de Nazaré não fala mais comigo. Ele falou para aquele povo. Eu leio hoje, tenho entendimento, porque Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado, ele não habita em mim. Ele não habita em você. Olha, vão dizer aí que eu sou herege, sou um desigrejado, sou um desviado, sou um mentiroso, estou blasfemando. Não, irmão, estou não. Estou não. Estou não e vou provar para você. Nos dias de hoje, atualizando essa palavra, quem fala conosco hoje é o próprio Deus, através de você lendo aqui. O Espírito Santo está aqui, o próprio Deus fala com você aqui no seu coração. Eu estou botando a mão aqui, irmão, mas o coração não é desse lado não, é desse, certo? Mas que a gente vê o contrário aqui do celular, mas aqui, ó, Deus fala aqui, ó, através, aqui, na sua mente, quando você lê aqui, você entende. Quem tem os olhos iluminados, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, e o 22 está falando que Cristo, lá está dizendo que o Cristo é o nosso pastor, mas Cristo não é o nosso pastor. Hoje é Deus mesmo. O pastor é Deus mesmo. Ah, irmão, você é herege? É. Pronto. Eu sou herege? Sou. Vê os seus conceitos aí, porque de repente o herege é você. Quer dizer, aí aqui esse versículo, irmão, está dizendo que eles só dão fruto para Deus quando eles estão em quê? No Cristo ressuscitado. Então, quando eles estavam no Cristo, se eles estivessem no Cristo, naquele que ressuscitou, eles dariam fruto para Deus. Aí, irmão, eu disse aqui, que aqui é o próprio Deus, atualizando para os dias de hoje, é o próprio Deus que habita em nós. Não é? É. Como é que você prova isso, irmão? Vamos ver aqui. Olha, pronto. Eu disse aqui que quem habita em nós hoje é o Espírito de Deus, é o próprio Deus que habita em nós. Não é Jesus de Nazaré, não é o Cristo ressuscitado. Ó, irmão, eu vou dizer uma coisa aí que vocês vão até se espantar, vocês religiosos. Vão até se espantar. Ó, irmão, se eu pregasse aqui nos dias de hoje, se eu pregar Jesus de Nazaré para vocês, que o Jesus de Nazaré habita em vocês, ou o Cristo ressuscitado habita em vocês, eu estou pregando uma heresia. Porque o Cristo ressuscitado foi para os judeus, não, foi para os gentios da época de Paulo, até o ano 70, quando ele veio e julgou a Israel. E o Cristo reencarnado naquele corpo de carne era para o povo de Israel, para aquele povo que se dizia ser judeu, para aquele povo que dizia ser o povo de Israel, que seguia a lei de Deus,
e que tinha feito a circuncisão, que tinha saído do Egito. Então o Cristo reencarnado naquele corpo de carne, o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ele reencarnou para o seu povo judeu, para dar instrução aos seus discípulos, aqueles que eles tinham escolhido. Né, irmão? E precisa-se você estudar, porque a religião evangélica, ela mente. Ela diz que se você não comer um pedaço de pão, você não tem comunhão com Deus. Olha, irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa. Comer um pedaço de pão ali da padaria com fermento, que tem fermento. Porque a Páscoa tinha todo um ritual, tinha o pão, mas não tinha fermento. Tinha ervas amargas, tinha o cordeiro. Tinha toda uma simbologia, certo? E hoje eles tentam fazer, mais ou menos, um faz de conta, não respeitando nem o que a lei diz. Então está tudo errado. Se o pedaço de pão faz a pessoa ter comunhão com Cristo, com Deus, ó irmão, você já pensou para parar? Você já pensou aí para parar? Você já parou para pensar? Quer dizer, você já pensou para parar? Não, você já parou para pensar que aquela noite que Jesus foi traído, o traidor comeu pão com Jesus, da própria mão de Jesus, e ele tinha comunhão com Jesus, tinha. Olha, Jesus disse que um dos 12 era o diabo. Imagine os 12 assim, cada um olhando para o outro. Um deles era o diabo. Olha, um deles era o diabo, não era? Quem era o diabo ali? Foi Judas que se opôs contra Cristo. E o próprio Judas, que Jesus disse que ele era um diabo, porque ele se opôs. Diabo nada mais é do que se opor contra Cristo. Somos nós, Satanás, é a mesma coisa. Pedro também se opôs contra Cristo, a chegar ao ponto de Jesus chamar ele de Satanás, né? Então ele comeu o pão da mão de Deus e tinha comunhão com Deus. Não. E a religião não come pão para ter comunhão com Deus? Irmão, o que faz você ter comunhão com Deus é você obedecer aos feitos de Cristo, aceitar os feitos de Cristo, é você obedecer a palavra, é você andar na verdade. Isso é que faz você ter comunhão com Deus. É você amar o seu próximo, é você perdoar o seu próximo, é você não ter maldade no seu coração. É você não crescer os olhos nas coisas dos outros, nas mulheres dos outros, nos objetos dos outros. É não enganar os outros. Isso é o que faz você ter comunhão com Deus. Não é um pedaço de pão. Judas comeu um pedaço de pão. E tinha comunhão com Deus? Tinha não. Quando Jesus deu um pedaço de pão a ele, disse, vai lá fazer o que você está determinado a fazer. Por quê, irmão? Porque ele era do mal. Ele era um diabo, ele era do diabo. Ele era um diabo. Na mente dele tramava o mal, tramava entregar Jesus à morte, trair Jesus. E a religião hoje não traz Jesus com todos esses rituais da lei, não obedecendo o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, invalidando. É o que faz a religião hoje, irmão. Mas vocês olham daí para cá e dizem que o endemoniado sou eu, o diabo sou eu. Ó, irmão, vou trazer aqui na mente uma passagem aqui que Jesus foi conduzido lá para o deserto pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito
lá pelo deserto. Para quê, irmão? Para ser tentado. Ó, irmão, se você for lá para a passagem, você lê lá a passagem, lá. Você viu algum ser espiritual, algum demônio entrando em Jesus? Não, você não vê. Então, esse ser espiritual que a religião criou é uma farsa, uma mentira, irmão. Lá você, quando lê, você vai ver um desejo humano daquele corpo de Jesus. Jesus era 100% espírito, 100% carne, que nem nós, que nem eu aqui. E lá diz que ele, tendo jejuado 40 dias com 40 noites, ele teve fome. Irmão, você já tentou passar aí 3 dias de fome? Como a sua mente fica pedindo comer, 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 você fica delirando com pratos e pratos de comer? Então, lá o relato vai dizer que ele, tendo jejuado 40 dias, 40 dias e 40 noites, ele no deserto, ele olhava para um lado, olhava para o outro, disse que ele viu umas pedras. Disse que lá no deserto ele viu umas pedras. E aí aquela mente humana dele, aquele delírio humano dele, aquela fome, que ele estava num corpo de carne, irmão. Ele se sujeitou, ele estava ali conduzido pelo Espírito. Então, a carne dele, o desejo humano dele dizia, transforma essas pedras em pão. Olha. Aonde é que tem um ser espiritual que entrou em Jesus que não tem na Bíblia? E que a religião criou e vocês acreditam? Ali, o que fala, irmão, é um desejo humano. É quando você é tentado também. Será que quando você, religioso, ou você que se diz que é crente, quando passa uma mulher daquela bem bonita, será que você não é tentado, não? Será que você resiste? Será que você, quando é tentado por um subornozinho aí, de dinheiro, você resiste? Será que quando você é tentado por um benefício, aí, será que você resiste? Uma proposta de emprego, um cargo no sistema governal, para você fazer uma tramóiazinha. Você que diz aí que é crente, você que diz aí que é religioso, será que você não é tentado por isso? Hein? Então, irmão, a religião, ela é enganosa. Ela mente, ela fala ela lá diz que foi o diabo que levou Jesus, aí mostra uma passagem, aí lá na passagem de Jesus, aí diz que ele foi levado. Ó, irmão, alguém viu um ser espiritual, com chifre, com rabo, com zóio, com asa? Porque Jesus estava no deserto, aí disse que transportou Jesus lá para o pináculo do templo. Aquilo foi um delírio, irmão, que Jesus teve. Agora, ó, irmão, aquilo estava provando Jesus para ele obedecer os desejos humanos. Ele não estava com fome? Se ele transformasse aquelas pedras em pão, ele tinha feito as vontades, os desejos, os delírios humanos, ele tinha desobedecido. Aí ele responde, aí eles inventam que até o diabo conhece a Bíblia, porque citou o versículo bíblico. Não, irmão, quem conhecia a Bíblia era Jesus. Olha o próprio desejo carnal dele que pediu o pão, estava com fome. Aí, irmão, ele tinha que vencer o quê? A vontade carnal, a ansiedade, o desejo de comer. Adão teve essa provação lá, mas quando Eva deu, ele comeu. Ele botou Eva para comer, ele mentiu para Eva, botou Eva para comer. Quando Eva comeu, ele comeu, mas Deus disse que ele não comesse. E ele mandou Eva comer, por que ele comeu? Se Deus disse que ele não comesse.
Só que Jesus, irmão, disse que ele foi tentado da mesma forma que nós fomos tentados. Jesus foi também. Do mesmo jeito que nós somos tentados, Jesus foi também. Mas ele resistiu, irmão. Porque ele era 100% Deus e 100% Espírito. Ele disse que nós também somos tentados, mas ele disse que nós não é tentado além daquilo que nós não possa resistir. Irmão, e nós podemos resistir igual ele? Podemos, irmão, que nós hoje estamos num corpo de carne e nós hoje estamos com o Espírito de Deus. Então nós somos 100% Deus, filhos de Deus, e nós somos 100% carne. Mas a nossa tendência não é o Espírito, é a carne. A nossa tendência não é o Espírito, é a carne. Porque lá em Coríntios vai dizer que assim como foi o primeiro homem, Adão, todos os outros serão. Olha, então a nossa tendência é o quê? É o Espírito? Não, é a carne. Por que nós não obedecemos? Porque nós somos tendenciosos à carne. Assim como foi o primeiro Adão, todos os outros são. Então, todos nós viemos da descendência de quem? De Adão. Essa carne aqui, carne, veio da descendência de quem? De Adão. Então, todos nós, a tendência é carnal. Então, por isso que nós erramos. Por isso que nós cometemos a obra da carne. Por quê? Porque nós não resistimos, nós não obedecemos ao Espírito, obedecemos à carne. Mas nós temos dentro de nós o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Que é o próprio Deus que habita dentro de nós. E por que você peca? Porque obedece à carne. Entristece o Espírito Santo de Deus. Pronto. Eu falei que pregar Jesus de Nazaré, hoje, ou o Cristo ressuscitado, é heresia. Não é? Não disse? Diz. Vamos aqui? Romanos capítulo 8, versículo 9 em diante. Vou provar para você que quem habita em nós hoje não é Jesus de Nazaré. É o próprio Deus. Agora, aquele Espírito, o Espírito de Deus que habitou em Jesus de Nazaré, aquele mesmo Espírito que habitou em Jesus de Nazaré, naquele corpo de carne, que se manifestou como filho, ele hoje habita em mim como filho, irmão de Jesus. Olha, vamos para o texto? Vamos. Romanos 8, 9. Diz aqui, ó. Vós, porém, não está na carne. Olha, nós somos carne, mas não estamos na carne. Não é para servir os desejos carnal. Não é para viver as obras da carne. É para viver? Não, não. Olha, mas no Espírito, olha, nós não estamos na carne, mas no Espírito. Olha, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha, quem é que habita em nós? É o Espírito de Jesus de Nazaré ou é o próprio Deus? Olha, aqui, na época dos irmãos, o próprio Deus já habitava. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido. Então, espiritualmente, o Espírito de Deus já se manifestava no povo da cruz para cá. Espiritualmente. Isso é tudo espiritualmente. Jesus já tinha feito a obra, Jesus já tinha morrido. Mas ainda os judeus andavam nas obras da lei, porque aqui, se você pegar Romanos capítulo 8, começar do versículo 1,
você vai ver que Paulo está falando de obras da carne, de obras da lei de Moisés, dos rituais da lei de Moisés. Então, andar na carne é andar na lei de Moisés, é andar na obra de Moisés. Tá certo, meus irmãos? Precisa-se estudar a Bíblia para entender. Senão vocês é levado por vento de doutrina. Quem é que leva o vento de doutrina? É esses irmãos aí que se diz secreto evangélico, que ensinam uma doutrina totalmente errada e que é contra Cristo. Eles se opõem contra Cristo, contra os feitos que Cristo fez na cruz. Tudo que Cristo fez na cruz, eles tentam fazer para aproximar você de Deus. Mas nós somos aproximados através do corpo de Cristo, do feito que ele fez lá. Não é através de pão, não é através desses rituais que eles fazem. Tudo isso é mentira. Aí, irmão, está dizendo aqui, olha, o versículo 9, olha. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se Cristo... Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha, vamos aqui para entender. Quem era que tinha o Espírito de Cristo? Era aqueles irmãos daquela época. Se eles não tivessem no Cristo ressuscitado, eles não eram de Deus. Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha sido assunto no céu. Jesus já tinha sido assunto no céu. Então, Jesus já tinha ido para Deus. Então, quem era espiritualmente? Quem era o Espírito de que habitava aqui naquele povo? Era o Espírito do Cristo ressuscitado. Para o povo de Israel, para os judeus convertidos, que fazia circuncisão, que era povo de Deus, era o Jesus de Nazaré reencarnado. E para os gentios, era o Cristo ressuscitado. Se deu isso até quando, irmã? Até o ano 70, quando ele veio e julgou Israel. Presta atenção. Ó. E se Cristo está em vós, olha, Cristo, o ressuscitado, olha. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Olha, se Cristo estivesse neles, o corpo deles estava morto para quê? Para os rituais, para as obras da lei. Por quê? Porque quem habitava neles agora era o Espírito, era o Cristo ressuscitado, era o que ressuscitou. Ele tirou o pecado daquele povo, ele rasgou o escrito de dívida, ele pagou a dívida. Os irmãos estão entendendo? Tem que estudar a Bíblia para poder entender devagarzinho, direitinho, acompanhar, como diz a Bíblia de verdade. Não é como diz a religião. Aí diz aqui, olha, e 10, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, o corpo estava morto por causa do pecado. Por quê? Porque Jesus veio e tirou a lei, tirou aquilo que acusava, tirou o escrito de dívida, tirou aquilo que acusava vocês. Então o corpo morreu por pecado. O corpo agora não podia pecar mais. Não podia fazer mais os rituais da lei de Moisés. O corpo agora estava no Cristo ressuscitado. Quem habitava em vocês agora? Era o Espírito de Deus que habitava nos corpos daquele povo. Era o Espírito de Deus. O corpo deles estava morto. Por quê? Porque a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Acusava o povo, condenava o povo. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 em diante. O versículo 6 vai dizer que ele nos capacitou para ser ministro da nova aliança, não é da velha. Se é da nova, como é que eu vou pregar a velha a você? Aí daqui, olha, versículo 10.
está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Olha, o espírito vive dentro de você. Por quê? Por causa da justiça, daquele feito que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Você agora é guiado, o seu corpo de carne agora é guiado por quê? Pelo espírito. Ele vive pelo espírito. Você é para fazer obra, esse corpo é para obedecer ao espírito. Lembra que eu disse que o Espírito de Deus mora em nós? Nós temos que obedecer o quê? Ao Espírito. O meu feito, do meu corpo, tem que fazer o quê? A obra do Espírito. Tem que acreditar nessas coisas espirituais. O 11. Por quê? Por causa da morte que Jesus fez. Aquilo foi uma justiça que ele fez. Por causa da justiça. O Espírito vive por causa da justiça. Lembra que Jesus disse, orai e vigiai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne para nada presta. Ó, se vocês for aqui, em Romanos, voltar no contexto, no versículo 7, diz, olha, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha, é inimizade. A carne, ela se sujeita à lei de Deus? Não. Ela é inimiga de Deus. Os feitos da sua carne, os desejos carnal que você tem, todos eles são inimigos de Deus. Olha, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ó, irmão, a sua carne, os seus desejos carnal é verdade? Não, é uma mentira, irmão. É uma farsa. Os seus desejos carnal, nenhum desejo carnal seu, ele vem de Deus. Ele é humano, ele é terreno, ele é diabólico. Está lá em Tiago. Todo desejo humano é diabólico, é animal, é terreno, é contra Deus. Ela não vem de Deus, não é de Deus. É da sua carnalidade, é da sua humanidade. Olha, 11, Romano 8, 11. E se o Espírito, olha, presta atenção, valendo devagarzinho para você não se confundir. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós. Vamos parar aqui. Ainda tem mais para ler, para terminar o versículo 11. Olha, está dizendo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos habita em vós. Ó, irmão, quem era o Espírito que habitava em Jesus Cristo? Era o próprio Deus, irmão. Só que esse Espírito, ele pode e tem o poder, porque ele é o próprio Deus, ele é o Criador, ele tem o poder, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele tem o poder de fazer o que ele quer. Aqui nós vemos com os olhos iluminados a manifestação do Espírito de Deus em várias formas. Aqui, habitando em Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, habitando no Cristo ressuscitado, o mesmo Espírito, e habitando nos judeus, o mesmo Espírito, irmão. E como hoje habita em nós o mesmo Espírito. Só que os religiosos não pregam essas verdades. Trazer conhecimento, entendimento a vocês. Olha. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, olha, quem é o Espírito daquele que habitou em Jesus Cristo, que ressuscitou ele dos mortos? O próprio Deus, irmão. Habita em quem? Em vós. Quem era vós? Era naquele judeu, naquele povo daquela época.
E nós hoje, o mesmo Espírito habita em nós hoje. Então, por isso que é heresia pregar Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré foi para aquele povo judeu e o Cristo ressuscitado foi para aquele povo. Nós hoje, com os olhos iluminados, temos o entendimento de que foi o Espírito usou aquele corpo de Jesus de Nazaré. Foi através dele. Deus se manifestou naquele corpo para trazer vida àquele povo. Foi através dele. Mas hoje não é mais ele. Hoje é o próprio Deus que habita em nós. Vou provar para você, vou mostrar o versículo lá na frente. Vou mostrar lá na frente. Estou terminando aqui para mostrar lá para frente, provando para vocês que hoje pregar Jesus de Nazaré, pregar o Cristo ressuscitado, é feitiçaria, irmão. Nós sabemos que foi através dele. Foi, está no passado, não é mais. Hoje é o próprio Deus, atualizando para os dias de hoje a verdade do que a Bíblia diz. Mas a sua mente aí está contaminada com a mentira. Olha, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ó, irmão, quem é aqui que vai vivificar o corpo, que ia vivificar o corpo daqueles homens da época de Jesus que estavam mortos em pecado? O corpo deles estava morto pelo pecado. Eles praticavam pecado, eles estavam mortos para Deus, porque eles praticavam pecado e o pecado de Adão trouxe morte a toda a humanidade. Então, para Deus, eles não tinham comunicação com Deus. Deus mandava os profetas e através de Deus, os profetas, os sacerdotes, ouvia o povo, falava com o povo, ouvia o povo, falava com Deus, Deus falava com o sacerdote vinha e falava com o povo. Agora, esse Espírito, agora sim, agora lá na época de Paulo, Jesus tinha morrido, o véu que impedia que só o sacerdote entrava uma vez por ano e intermediava o povo, agora era Cristo Jesus, era o Espírito de Jesus que intercedia pelo povo, era o mediador, mediava ao povo. Até quando, irmão? Até o ano 70, quando ele veio e julgou a Israel. Porque a condenação era para o povo de Israel, não era para nós, não é para a igreja. A igreja de Deus não tem condenação. Se olhar aqui em Romanos, no capítulo 1, 8, vai dizer, porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda na lei de Moisés tem condenação. Quem anda no Espírito não tem. Então tem condenação para quem anda nas obras da carne, para quem anda na lei de Moisés. Mas para quem anda no Espírito, não tem condenação. Então a condenação era para o povo de Israel. Hoje, tem condenação? Tem. Porque tem gente que está na lei de Moisés, fazendo as obras da lei de Moisés, negando Cristo. Então, tem condenação. A consciência dele acusa ele. Entendeu, meus irmãos? Tem que se estudar a Bíblia. Então, o Espírito de Deus, ele habita
em nós hoje. Quem habita em nós? O próprio Deus. Por que não é Jesus de Nazaré? Porque ele subiu ao céu e entregou o reino a Deus, meu irmão. 1 de Coríntios, capítulo 15. Aqui. Primeira de Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Olha. E quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então também o mesmo filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, olha, irmão, quando foi que todas as coisas se sujeitou a Jesus, ao Cristo ressuscitado, ao Filho do Homem, ao Cristo ressuscitado? No ano 70, quando ele veio e julgou Israel. Jesus disse que o templo lá em Jerusalém ia cair. E caiu ou não caiu? Lá em Mateus 23, 24, ele está falando. Caiu ou não caiu? Caiu. Jesus ali, Mateus 23 e 24, ele está narrando os eventos que iam acontecer antes do templo cair. Antes de vir o julgamento. E quando o templo cai, é o juízo de Deus. Deus vem, Jesus vem, arrebata a tua igreja. O povo de Israel é julgado, é dada a sentença, é dado a salvação a quem merecia, a quem estava determinado dar, é dada a condenação a quem estava determinado dar, é dado galardão a quem tinha feito as suas obras, que pelos seus feitos ia receber os galardão. Tudo isso aí aconteceu no ano 70. Tudo isso aqui aconteceu no ano 70. Aí, olha, todas as coisas se sujeitou a ele. Poder, potestade, principado, morte, diabo, tudo. Olha, aí diz aqui, olha, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quem foi que sujeitou todas as coisas ao filho? Foi o Pai. Deus. Deus sujeitou tudo a ele, entregou tudo a ele. Mas a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Diz que ele se humilhou a si mesmo, fazendo em forma de homem, e passou por tudo que nós passamos. Ele não quis por usurpação ser igual a Deus. Então ele se sujeitou. Então ele se sujeitou, o mesmo filho. Olha, Deus entregou tudo na mão dele. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não fez. Ele fez o que estava determinado pelo aquele que sujeitou todas as coisas a ele. Olha. Olha. Para que Deus seja tudo em todos. Olha, irmão. No ano 70, Jesus vem, julga Israel, sobe lá no céu de novo, e aí o filho sujeitou tudo aos pés do Pai de novo. Aí agora ele entregou o reino do Filho do Homem, o reino do ressuscitado, o reino do Cristo ressuscitado, o reino do Jesus de Nazaré, ele entregou ao Pai. E agora quem reina é Jesus de Nazaré? É o Cristo ressuscitado? Não. Aqui diz que é o Deus em todos. É aquele Espírito de Deus que habitava como Filho
em Jesus de Nazaré, habita em mim e você como filho. É Deus em todos aqui, olha. Olha, 28, olha. Sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Tudo em tudo. Então, eu sou 100% espírito? Sou. Eu sou 100% carne? Sou. Mas como todos os homens são segundo o primeiro, Adão, sentem as mesmas coisas de Adão, eu erro. Porque nós não somos o segundo Adão, que é Cristo, que é o Espírito, que é Deus em nós, hoje. Por quê? Porque o segundo Adão, quem veio primeiro? O primeiro. E quem domina nós? É o primeiro. Nós fraquejamos. Quem era para dominar nós? Era o segundo Adão. Mas nós não dominamos. Nós fraquejamos. Então eu erro, você erra. Desobedecemos o Espírito. Aí, precisamos estudar a palavra, irmão. Precisamos entender. Quantas pessoas errôneas não tem aí? Vive numa doutrina totalmente errada, legalista, doutrina de homem. Ó, irmão, vou citar aqui uma mensagem que já está 1h e 11 minutos. Um bate-papo legal. Jesus disse uma vez que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Olha, não é a porta, não é a porta. Não está no singular, está no plural. As portas. Tem muito crente aí, esses, vou aqui falar dos crentes que não estudam a Bíblia. Dos crentes, dos membros, vou falar aqui dos membros. Vou falar aqui do corpo, dos dedos. Daqueles... Não vou falar nem dos bichão, depois eu vou falar dos membros e vou falar dos bichão. Os membros não sabem nem o que é as portas do inferno. Agora, vamos falar aqui dos bichão, que engana o povo. As portas do inferno. O que é as portas do inferno? Essas igrejas evangélicas. São as religiões. Quando Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra Cristo. Não prevaleceria contra os feitos de Cristo. Contra a igreja de Cristo. Era a religião. Os sacerdotes da época, a religião, se levantou contra Cristo. Matou Cristo. Mas eles não estavam, eles nem percebiam que ele estava fazendo um trabalho a Deus, na realidade. O Salvador tinha que morrer. Jesus tinha que morrer. Se eles não tivessem matado Jesus, não tinha dado o direito a nós hoje de ter esse conhecimento, irmão. Tinha que acontecer. Eles não sabiam, não tinham entendimento. Eles não entendiam, não sabiam, mas tinha que estar fazendo um trabalho a Deus. Por quê? Porque Deus usa as pessoas, mesmo se levantando contra ele, ele usa as pessoas para ser a favor dele e ele usa as pessoas para ser contra ele. Da mesma coisa que ele usou Faraó, lembra? Da mesma forma que ele usou Faraó para ser contra o povo de Israel, nos dias de Jesus, os fariseus, a religião, os sacerdotes se levantou contra Jesus, para matar Jesus, para poder dar salvação a nós. E hoje, a religião, os evangélicos,
se levanta contra o povo de Deus, hoje nós da graça, que prega a verdade. Para quê, irmão? Para fazer um trabalho, para ser contra nós. Para quê? Para nós não se exaltar, não achar que nós temos conhecimento, que sabe muito. Ó, irmão, eu não tenho estudo nenhum. Eu tenho a quinta, sexta série incompleta. Não sei o que é uma palavra que está, não sei o que é um predicado, não sei o que é um pronome, não sei o que é um provérbio, não sei o que é é um bocado de nome que tem aí no português. A palavra é pretérito do presente, pretérito, esses negócios, eu não sei nada disso. Mas Deus dá entendimento, irmão, de você compreender as coisas. Porque lá em Corinto, 1 Coríntios, ele disse que não chamou nem os sábios, nem entendidos, e nem os de nobre nascimento. Olha, os de nobre nascimento é o que? As pessoas de nobre nascimento, que vêm de uma família, que tem muito dinheiro, muito conhecimento na terra, que são doutores, formados, teólogos. Jesus disse que não chamou eles. Nem chamou aqueles que diz ser sábio, aquele que estuda curso de teologia, isso e aquilo. Jesus não chamou eles. Não vem de Deus, Jesus não chamou. Eles dizem que é de Deus, mas Jesus disse que não chamou ele. Jesus chamou quem? Os humildes, os loucos, os imprestáveis. Aqui, 1000 anos, não tem entendimento, não tem nada. 1000 anos para trazer um bate-papo para você. Então aqui é um bate-papo. Na palavra aqui, mostrei alguns versículos. Já tem 1h16. Irmão, bater um papo sobre Cristo é bom demais. É coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, eu deixo essa reflexão aí, apesar que é muito cansativo, 1h e pouco. Mas para vocês pensarem, para vocês estudarem a Bíblia, para vocês não serem levados por vento de doutrina, por preceito de homem, por mandamentos de homem. Estuda a Bíblia, irmão. Ó, irmão, eu duvido um homem sabido desse aí, desses da televisão aí, que é famoso, que é rico, que desde que fala não sei quantas línguas, estudou aramaico, arabaico, sararaico, não sei o quê. Eu duvido ele me manipular. Eu duvido ele me adestrar. Olha, porque as pessoas aí não são nem manipuladas, são adestradas. É duro dizer? É. É duro dizer, isso é. Uma palavra dura. Mas o povo aí são adestrados por eles. Não são nem manipulados, são adestrados. Ele bota um cabrestinho e leva para onde quer. Vou deixando a graça e a paz. Que Deus continue nos abençoando e que continue iluminando os olhos do nosso entendimento. Amém. Graça e paz, Abba Pai. Em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ô glória!